Meu nome é Paulana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bem, hoje nós iremos falar de promessas. Mas se acalma, não é aquela promessa que eu tô há mais de 2 semanas inteiras falando que Deus fez para Davi. Não se preocupe. É sobre outra promessa que nós iremos falar hoje. É uma promessa que Deus, sim, Deus, fez a Abraão. Faz muito tempo. Mas a gente vai ver que ela demorou um pouquinho para ser cumprida, mas se cumpriu. E sobre essa promessa que Deus fez a Abraão, né? A gente vai ver que Deus, ele falou assim, ele deu essa promessa não para Abraão específico. E ele já avisou, não adianta você ficar esperando porque isso não vai acontecer com você, vai acontecer com os seus descendentes. E é sobre isso que nos diz o flash da semana. E diz o seguinte: o reino de Israel então recebeu por completo a promessa que Deus fez a Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Israel se tornou uma nação poderosa, respeitada e temida pelos povos vizinhos. Como poucos outros reis da história, Davi era digno das afeições e da fidelidade de seu povo. Honrou a Deus e Deus então o estava honrando. E é muito interessante a gente perceber que Abraão, quando ele escutou essa promessa de Deus, quando ele recebeu essa promessa, ele começou a passar pro filho dele, e o filho dele pro filho dele, e o filho dele pro seu filho. Então foi muito interessante porque quando essa promessa aconteceu, todo Israel já sabia que isso estava, Deus já tinha falado que iria acontecer. Então essa foi uma das épocas em que Israel estava, digamos que, mais pacífica, um dos poucos tempos em que Israel estava unida, que estava em paz e que estava com Deus, porque o seu rei, Davi, ele estava em paz com Deus e ele era uma ótima influência para o seu povo. Veja como as coisas são engraçadas. Davi, ele não viu aquela promessa de que quando Deus falou para ele que na descendência dele sempre haveria um rei. Mas ele viu uma promessa se cumprir na vida dele que Abraão ele não viu. Então, sabe, tem uma promessa que Deus fez para nós também. Sim, é uma promessa de que um dia ele vai voltar e vai nos levar desse mundo para um lugar de paz, um lugar de amor, onde não haverá mais sofrimento, onde será tudo perfeito. E eu não sei se a gente vai fazer parte dos 144 mil que não verão a morte, mas se isso não acontecer, saiba que Deus, ele faz essa promessa pra mim e pra você, e que se a gente, por acaso, a gente morrer, ele vai nos voltar à vida e vai nos levar para o céu, se a gente for fiel a ele e se for isso que a gente quiser, não é verdade? Vamos orar? Querido Deus, nos ajude, Senhor, a esperar a sua segunda volta, Senhor. Que nós possamos estar nos preparando. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até amanhã.